Vamos explicar um pouco para a nossa audiência, quem talvez não conhece Alfredo Gaspar, porque vale a lembrança, ele é deputado de primeiro mandato. Foi eleito em 2022, entrou agora quase na carreira política, não tem muito tempo. Ficou muito conhecido, é claro, pela sua atuação na CPI-MI do INSS, mas não é um político profissional. Pelo contrário, o Alfredo Gaspar construiu a sua carreira, sim, na área da segurança pública. Antes, muito antes de Alfredo ingressar na política, ele foi promotor de justiça por mais de 20 anos e, com isso, justamente pela sua atuação na promotoria, acabou ganhando projeção local em Alagoas, nesse combate ao crime organizado. Lá em 2015, ele foi convidado pelo então governador, que foi ministro do Lula recente dos Transportes, Renan Filho, para comandar a Secretaria de Segurança Pública do estado de Alagoas. Quando ele sai do cargo e retorna ao Ministério Público, ele é eleito ali 2 vezes consecutivas Procurador-Geral da Justiça de Alagoas. E em 2020, decide Alfredo Gaspar se aposentar para disputar a Prefeitura de Maceió, com o apoio do Renan Filho na época, mas sai derrotado no segundo turno. Ele disputava contra o JHC, que até pouco tempo era prefeito de Maceió e hoje, ao que se sabe, porque a convenção do PSDB em Alagoas acontece hoje à tarde, é candidato ao governo. Pelo menos até hoje, tá? Eu estou tentando entender se a saída do Gaspar, o Uribe muda alguma coisa na confecção desse quadro ao Senado que é tão embolado lá em Alagoas. E a gente vai explicar aos poucos à nossa audiência essa razão. No ano seguinte, ele volta à Secretaria de Segurança Pública e rompe politicamente com o grupo dos Calheiros, ligado desde sempre ao presidente Lula na sucessão do estado de 2022. Aí, quando ele deixa o governo, ele concorre a deputado federal, foi o deputado federal eleito pelo União Brasil, não era do PL, a chegada dele no PL de Jair Bolsonaro é recente, e aí passa a integrar a tropa de choque da oposição, tropa de choque bolsonarista de oposição ao presidente Lula. Neste ano, recentemente, ele trocou o União Brasil, que é um partido muito miscigenado, que tem ali várias vertentes, gente que apoia o Lula, que apoia o Bolsonaro, mas é um partido mais representado ideologicamente pelo Centrão, justamente porque tem uma parte do partido que é de oposição e tem outra que compunha o governo Lula, só para ficar num exemplo. É um partido muito grande que fez federação agora com o PP. Ele sai do União Brasil, então, o Alfredo Gaspar, e assume a presidência do PL justamente ao receber um convite do próprio Flávio Bolsonaro para ser o comandante do partido em Alagoas. Vejam só, quem era do PL até pouco tempo? Quem era a liderança do PL de expressão em Alagoas até Alfredo Gaspar assumir? JHC, o ex-prefeito de Maceió, hoje candidato ao governo. Com a missão de fortalecer o projeto da direita no estado de Alagoas e já com a intenção de disputar o Senado Federal numa chapa com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele decide, portanto, consolidar sua mudança de partido. Vai para esse grupo mais bolsonarista, assume de vez o bolsonarismo no PL e aí busca esse protagonismo nacional, vindo já desse holofote que lhe deu a CPMI do INSS, da qual ele foi relator. Lembrando, ele apresentou um relatório, a gente trouxe isso ao vivo em Breaking News na CNN Brasil, chegamos até a conversar com o deputado Alfredo Gaspar, na época no Bastidores, pedindo o indiciamento de 216 pessoas por suspeita de envolvimento nas fraudes contra aposentados e pensionistas. Se tornou, portanto, um dos nomes de oposição mais conhecidos no Congresso Nacional e no Brasil, depois de pedir, inclusive, indiciamento do filho do presidente, o Fábio Luiz, o Lulinha. Até ele ser escolhido hoje, o candidato a vice-presidente na chapa do Flávio Bolsonaro, Gaspar despontava em primeiro lugar nas pesquisas locais em Alagoas, portanto, como o favorito na disputa por uma vaga ao Senado Federal
pelo Estado, até então liderando as pesquisas de intenção de voto. Aí a gente tem, eu vou chamar a Clarissa, mas eu queria ver se a gente consegue, Thiago, você já tem na mão aquele post que foi feito ontem pelo Alfredo Gaspar. Bora jogar aqui para o pessoal entender o que aconteceu, por que foi uma surpresa e nem a gente conseguiu mapear, Uribe, ninguém, porque olha só, 11 horas atrás, eu acabei de mandar isso para nossa equipe. 11 horas atrás, o Alfredo Gaspar, aqui nos braços dos seus correligionários, comemorando num post a sua candidatura ao Senado Federal. Agora é oficial. Hoje eu dei mais um passo na missão de servir ao povo de Alagoas. Sou candidato ao Senado Federal com a mesma coragem, determinação e compromisso que marcaram toda a minha vida. Uribe, quem diria? Não, eu não sei se os correligionários estão felizes ou não, porque fizeram uma festa para ele ser candidato ao Senado e não passa nem 11 horas ou 24 horas. Foi agora que eu mandei ele já mudou de posicionamento. Agora é ver se realmente vai ter apoio, sim, provavelmente, porque é importante que tenha um correligionário do Alagoas numa disputa presidencial. Isso dá um pouco de peso a ele. Mas é preciso olhar também para o cenário lá, e é um cenário bastante conturbado que a gente vê por lá. E Alfredo Gaspar é essa figura que a Tainá bem trouxe. Fez parte de um governo que era aliado a Luiz Inácio Lula da Silva e agora está na chapa de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro. Eu trouxe isso, Uribe. É claro, né, que o Alfredo sempre teve as ideias muito mais semelhantes ao bolsonarismo e mais à direita do que o grupo dos Calheiros, mas ele fez parte desse grupo local que sempre apoiou o presidente Lula e deu um 360 ali, uma reviravolta, foi para o lado contrário, começou no Centrão e assumiu de vez o bolsonarismo no PL. Nesse jogo de troca-troca, pressionado o JHC, não vamos esquecer dele, que o JHC lá atrás dizia que podia ser candidato ao Senado. Vamos ver até o dia 15 o que ele vai registrar. E aí, Uribe, ele era do PL, o JHC prefeito de Maceió, que era o comandante do PL. Tá no PSDB e o agora, Flávio Bolsonaro chegou para ele, a gente trouxe essa informação antes do Gaspar assumir a liderança do PL no estado e disse, olha, você só será candidato ao governo e não tem direito de escolher vaga ao Senado. Aí o JHC falou, desse jeito eu não vou. E antes de você chamar a Clarissa, muito rapidamente, só uma observação que justiça seja feita. A gente tem falado que o Gaspar era do grupo ali de aliados do Lula e agora está com o Flávio. Geraldo Alckmin era adversário de Luiz Inácio Lula da Silva e hoje é candidato a vice-presidente. Temos o Gilberto Kassab, que foi criticado por Ronaldo Caiado e é vice dele, ou seja, incongruências em relação à vice-candidata a gente tem aos montes nessa campanha. Ainda bem que eu tenho minha memória aqui.